vocês. Trabalho bem interessante, o contexto da população LGBTQIAPN+, e a aderências a academias de musculação. Legal, gostei bastante do trabalho, achei que vocês estão com uma boa escrita, e eu vou dar aqui alguns pitacos, tá? Algumas sugestões aqui. Então, vocês estão lá querendo compreender as experiências, opiniões e percepções de indivíduos que se identificam como LGBT+, em relação ao preconceito vivenciado. Beleza. Bom, uma coisa aqui, sem muita importância, mas talvez fosse interessante, dado o momento, que está aqui em 1990, a despatologização da homossexualidade, ou seja, aquilo que era homossexualismo deixa de existir. Então, só se pode falar, só se dá para falar agora em homossexualidade. E aí vocês dizem aqui, né? Então, deixou de ser doença, o Conselho Federal de Psicologia, então, fala em pseudociências, como a da cura gay e tal. Mas eu quero lembrar que ainda há psicólogos que atuam nesse sentido, geralmente ligados a alguma seita que se autodefine como cristã, né? Se autodenomina cristã, mas que tem um certo peso, que faz um certo barulho na sociedade. Talvez valha a pena pelo menos citar o fato, né? Não estou falando de pesquisar sobre e tal, mas eu acho que talvez trazer algum elemento sobre isso pode ser interessante, inclusive para deslegitimar essa posição da cura gay. Aí vocês falam aqui do sofrimento, da marginalização, da violência, tarará, tarará, legal, e aí eu digo o seguinte, uma questão para se pensar. Esse grupo não é homogêneo. E há um cruzamento de identidades que vão produzindo novas identidades dentro da identidade. Penso que vale a pena pensar nas questões de classe social, de gênero e de raça, pois as implicações são muito diferentes entre si. Então, se a gente pegar um homem trans rico, branco, as implicações, os sofrimentos desse cara, embora haja, evidentemente, não se comparam aos sofrimentos de um homem trans que veio do Nordeste, negro, pobre, né, com trabalho desqualificado, enfrenta. Acho que seria interessante, eu acho que precisa pelo menos jogar uma luz nessa questão no trabalho de vocês, que está um trabalho muito bom, para não deixar essa coisa homogênea, né? Que ele já é heterogêneo por si só, né? Esse monte de letras já é uma heterogeneidade grande, porque esse conjunto de letras, ele demarca sexualidade e gênero, então algumas delas é de sexualidade, outras é de gênero, só que isso é recortado por todas as outras formas identitárias, né? Então, acho que vale a pena pensar um pouco nisso, tá bom? Aí vocês entram na educação física, dizendo que ela tem uma importância especial e tal, porque ela pode proporcionar oportunidades de vivência, socialização e construção de vínculos sob um espaço seguro e acolhedor. E eu estou perguntando se há pesquisas que apontam para isso. Há, evidentemente, um grande avanço nesse sentido, talvez implementado pelas próprias academias. Claro que por interesses financeiros, mas também por interesses financeiros. Pode ser que haja interesses humanos também, né? Mas, enfim, interesse financeiro garante. Mas há o frequentador da academia, que nos últimos anos tem se sentido respaldado por um certo poder político e, consequentemente, social, que permite e até mesmo estimula a expressar o seu ódio a todas as pessoas que não são como ele. Branca, rica, heterossexual, descendente de europeus, nascida em São Paulo, etc. Claro que contém ironia, porque aqui nós estamos falando daquilo que a pessoa, como que a pessoa se sente, né? Ela se acha branca, ela se acha rica, ela se acha tudo isso, né? Enfim. Então, esse é um problema para a gente, porque mesmo que a academia tente se esforce para esse ambiente seguro e acolhedor, cara, nós temos um percentual da sociedade brasileira, que nos últimos 5, 6 anos, 7 anos, pôde expor todo o seu ódio contra o diferente sem nenhum medo, né?
sem nenhum medo de que aconteça alguma coisa. Então, essas pessoas estão aí, estão nas academias, né? Aí você fala aqui de que a participação em esportes fortalece o bem-estar psicológico e social, além do autoconhecimento e confiança. Vê, isso aí, uma coisa é o idealizado. Ah, o esporte, puxa, o esporte. Vamos ver o que o esporte faz, né? Isso que vocês colocam aqui pode fortalecer criar um bem-estar psicológico, social? Pode, mas não é o que acontece com maior frequência. Então, a gente precisa, as palavras, elas têm força, e o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, eu preciso entender que o esporte não faz isso naturalmente. O esporte, ele é um grande produtor de exclusão. Sua capacidade de inclusão está diretamente ligada a uma certa visão de mundo que coloca o esporte como um simples jogo, uma brincadeira em que iremos nos divertir. Ganhar ou perder não tem a menor importância. Vê, com essa visão de mundo, sim, é possível pensar no esporte como aquilo que vocês estão pensando. Isso é hegemônico na sociedade brasileira? Não. Longe disso. Basta olhar para os intervalos aí da educação física, para as aulas de educação física. Né? Quantas pessoas são capazes de olhar para um jogo como algo para a gente se divertir? Quantas pessoas da educação física, das aulas, que estudam com vocês, são capazes de olhar para aquele que está fora da quadra, com vontade de jogar, mas não sabe, e não, vem cá, bacana, vem cá se divertir. Então, a coisa é bem mais difícil do que isso, como vocês colocam num trecho a seguir, que o ambiente das academias, embora voltado para a promoção da saúde, ainda reproduz estereótipos e práticas de exclusão. Exatamente. Aí vocês colocam aqui a questão dos transgêneros, eu achei muito legal. Então, para os indivíduos transgêneros, por exemplo, pode haver o desconforto e constrangimento. Isso aí, a questão dos banheiros, né? Para os homens trans e mulheres trans, isso é mais grave ainda. Então, eu acho que é importante que a pesquisa de vocês poderia trazer esses elementos, tá? Não sei se o que está posto já aqui traz isso, eu acho que não. Mas vamos ver. Eu gostei bastante do questionário de vocês. O texto está muito bom também. Então, vamos ver como é que isso aqui aparece no trabalho de vocês. O incentivo à inclusão, junto a uma boa formação e conscientização dos profissionais de educação física, cara, quanto a isso aqui, é muito difícil. Quantos profissionais conscientes formamos todos os anos? Olhem para as pessoas com quem vocês convivem. Quantos cursos de educação física sequer problematizam essas questões? Em quantos cursos de educação física vocês imaginam que um TCC como esse poderia existir? Num curso de bacharelado. Se fosse na licenciatura era mais comum, talvez até aparecesse mais. Mas num curso de bacharelado, quantos cursos no Brasil será que seria possível? Tirando as universidades públicas, evidentemente. Que não é a que mais coloca profissional na área, né? Então, eu tenho exemplos claros que, ao final da minha disciplina de Fundamentos Sócio-Históricos da Educação Física, um aluno se manifestou respondendo a um colega negro que fez uma observação em relação aos brancos. Ele respondeu com tudo o que há de ruim no pensamento fascista, inclusive citando o mito. Ele não foi capaz de perceber que tudo que falamos ao longo do semestre era o inverso disso. E olha que ao longo do semestre ele foi respondendo bem. Parecia que ele estava entendendo. No final eu percebi que, no último dia de aula, eu percebi que ele não entendeu. Então, é difícil a gente falar em boa formação e conscientização, porque a boa formação depende da universidade, depende do grupo de professores que estão na universidade. O nosso curso é assim porque a coordenadora é a Thelma. Oi, Thelma. Porque a coordenadora é a Thelma. Se não fosse a Thelma, se fosse uma outra pessoa, outras pessoas que já passaram, inclusive, pelo curso, o curso seria muito diferente. Então, tem muitas coisas que vão fazendo com que o curso seja mais assim ou mais assado. Vocês colocam aqui que vocês querem compreender de que forma a discriminação pode afetar a experiência e a permanência da população nas academias de musculação. Bom,
Então, os sujeitos da pesquisa serão apenas pessoas que praticam musculação. Se esse é o objetivo de vocês, vocês estão com uma amostra de que praticam musculação. Mas quando a gente vai para o questionário, a gente vê que não é isso. Então, precisa ver direitinho como é que vocês vão fazer isso, tá? Então, vamos lá, para o questionário. Primeiro, vocês falam aqui da condição socioeconômica. Um salário mínimo de 1 a 3, eu sugeriria transformar esses mínimos em valores. De R$3.000, R$5.000, quanto que é, quanto que vale cada um desses salários mínimos? Porque senão você está lá jogando para o entrevistado, ele vai ter que ficar fazendo contas, ele vai ter que fazer conta mais ou menos em casa e quanto é para ver em que faixa ele se enquadra. Acho que facilitaria. Aí, numa questão, vocês colocam, há quanto tempo você pratica musculação? Uma das alternativas, eu não pratico musculação. E aí eu fiquei surpreso, eu falei, ué, mas não é condição para participar da pesquisa? Fazer musculação? Tá? Acho que ficou problemático isso aqui. E aí tem uma pergunta que vocês colocam aqui, que é finalizando já. O que você acredita que poderia ser feito para tornar as academias mais inclusivas para a população LGBTQIA+. E vocês dão opções. Eu penso que esta pergunta deveria ser aberta. Deixar que o sujeito respondente expresse como ele quer. Eu acho que vai ser muito mais rico do que vocês ficarem pensando em alternativas e fechando, porque quando você pensa em alternativas, você fecha o pensamento do cara, ele tem que encaixar o pensamento dele dentro do seu. Eu acho que nesta hora valeria a pena deixar aberto. Tá bom? Essas foram as observações que eu tinha aqui do trabalho de vocês, fiquei muito feliz de ler, foi um bom trabalho, acho que vocês estão num bom caminho. Fiquei muito feliz de ver o trabalho de vocês. Então, obrigado. Desculpa de eu não estar presente, houve uma pequena confusão aí, enfim, compreensível, minha família está agradecendo aqui. E um abraço a todos vocês, então, boa noite, sucesso, até mais. Valeu, Paty, valeu, Thelma, valeu, Rafa, obrigado aí, hein? Valeu, tchau, tchau.